aí eu vou começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos no ar com mais um Giro Educação. Na verdade, estamos gravando mais um Giro Educação. Neste dia, nós temos uma convidada muito especial, a professora Maria das Graças Julião. Uma professora muito querida, muito competente, já fez vários intercâmbios nos Estados Unidos para poder aprimorar a linguagem. E é ela que vai compartilhar conosco 5 questões que caíram no Enem de 2019. Com vocês, Maria das Graças Julião. Ok, muito obrigada, Leandra, pelas palavras. Agradeço muito o convite por estar aqui apresentando a resolução da prova do Enem 2019. Parabéns por essa iniciativa do programa Giro Educação, que é de grande utilidade para os estudantes e é também importante para todas as pessoas que se interessam pelo assunto educação de um modo geral. Muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada. Hoje nós vamos resolver a prova do Enem 2019, que foi a prova azul, que foi no primeiro dia. A prova do Enem, ela não pega muito em gramática, não é exigido conteúdo gramatical de maneira explícita. É claro que saber gramática ajuda, sim, a entender o texto, os linking words, que são as palavras que vão dando ligações, que vão fazendo as conexões, que são as palavras como but, mas, however, no entanto, because, porque, coisas assim. Mas, às vezes, muitas vezes a gente sabe a gramática de maneira inconsciente, né? Quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, adquirindo embasamento, a gente acaba de maneira natural, internalizando a gramática na gente. Então, a gramática ajuda sim, mas ela não é cobrada de maneira direta e explícita na prova do Enem. O que mais importa é saber interpretar. Então, na nossa questão número 1, a gente tem um texto falando sobre bichinhos de estimação. A gente tem aqui, 5 ways pets can improve your health. 5 formas como os bichinhos podem melhorar sua saúde. Vamos dar uma olhada no enunciado da questão primeiro aqui embaixo. É importante também olhar a fonte, sim? Aqui, ó, é a fonte de onde o texto foi tirado, o acesso foi em 2013, e isso não está completo aqui, não está integral, ele foi adaptado, veja só. Então, certamente são trechos de um artigo que apareceu em algum jornal, alguma revista eletrônica. Veja, ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza as palavras e expressões como research, que é pesquisa, a growing number of research, um número crescente de pesquisa, e several studies, que são vários estudos, muitos estudos. E ela usa esses termos com o objetivo de quê? Aqui no primeiro parágrafo, a pet is certainly a great friend. Um bichinho de estimação, ele é certamente um grande amigo. After a difficult day, depois de um dia difícil, pet owners quite literally feel the love. Os donos de bichinhos literalmente sentem o amor. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with pets provides certain health benefits. Na verdade, por aproximadamente 25 anos, pesquisa tem mostrado que viver com bichinhos nos fornece certos benefícios para a saúde. Pets help lower blood pressure. Os bichinhos, eles ajudam a baixar a pressão sanguínea and lessen anxiety, e a diminuir a ansiedade. They boost our immunity. Eles aumentam a nossa imunidade. Porque eles nos dão alegria, e quando a gente está alegre, a nossa imunidade tende a estar mais alta. They can even help you get dates. Eles podem até te ajudar a conseguir encontros amorosos. Eles são allergy fighters, eles são combatedores de alergia. A growing number of studies, um número crescente de estudos, have suggested that kids growing up in a home with furred animals. Então, ó, um crescente número de estudos tem sugerido que crianças que crescem
num lar com animais peludos will have less risk of allergies and asthma. Elas terão um risco menor de alergias e asma. Date magnets são como imãs para encontros amorosos. Dogs are great for making love connections. Os cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas. Forget internet matchmaking. Esqueça os aplicativos como o Tinder e outros para você encontrar pessoas. A dog is a natural conversation starter. O cachorro é um iniciador de conversa natural. As pessoas se aproximam, que raça que é seu bichinho? Como que ele é? Como é que ele se comporta? E assim as pessoas vão conversando, quando vê, já está rolando uma possibilidade para algo, né? Dogs for the aged, cachorros para os mais idosos. Walking a dog, passear com o cachorro, esse termo walking a dog é andar com o cachorro, levar o cachorro para passear. Or just caring for a pet, ou apenas cuidar de um bichinho. For elderly people who are able, para as pessoas mais idosas, que são capazes, aquelas que têm mobilidade. Can provide exercise and companionship, pode fornecer exercício e companhia. Good for mind and soul, bom para a mente e para a alma. Like any enjoyable activity, assim como qualquer atividade prazerosa, playing with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine. Brincar com um cachorro pode elevar os níveis de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores, that are known to have pleasurable and calming properties. Então, são neurotransmissores que são conhecidos por ter propriedades calmantes e que dão prazer. Good for the heart. Os bichinhos também são bons para o coração. Heart attack patients who have pets. Os pacientes que já tiveram infarto, que já tiveram ataque do coração, esses que têm pet, survive longer than those without. Eles vivem mais do que aqueles que já tiveram ataque do coração, mas não têm bichinhos. According to several studies, de acordo com vários estudos. Então, esse finalzinho aqui está dizendo assim, quando o paciente já teve ataque do coração e ele convive com o bichinho em casa, a presença desse bichinho faz tão bem que faz com que esse paciente, mesmo já tendo infartado, esse paciente vai viver mais do que um paciente que também teve infarto, mas não convive com bichinhos. Então, agora vamos ler de novo aqui o comando. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. O objetivo dela é mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós temos 5 opções, uma é a certa, claro, e as outras 4 vão nos induzir ao erro, as outras 4 vão nos confundir, as outras 4 vão falar de coisas que estão, sim, presentes no texto. Então, nós podemos ficar em dúvida, parece que essa tá certa, falou lá em cima de alergia, de asma, será? E depois a gente tem a letra B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Vamos pensar. E a letra C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Essa letra C é confundindo, porque assim, o texto diz que quando você tem bichinho, ele pode ajudar uma pessoa a se aproximar de você para puxar papo. Tá? Ele não diz que o animal ajuda numa relação que já está estabelecida, ajuda a iniciar conexões. Letra D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Disse que pessoas que já tiveram ataques, pessoas que tiveram ataques e têm bichinhos, vivem mais do que as pessoas que tiveram infarto, mas não têm bichinhos, ok? Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação.
não está dando nenhuma diretriz de como que o idoso tem que se relacionar. Está dizendo que se um idoso que tem mobilidade, né, um idoso que vai caminhar, um idoso que é able, que tem capacidade, que tem mobilidade, esse cachorrinho vai fornecer para ele atividade física, que faz muito bem para a saúde, vai fornecer para ele companhia. Mas não está dando diretriz de como que o idoso tem que se relacionar com o bichinho. Então, olha só, vamos voltar aqui na letra B. Convencer sobre os benefícios da adoção de bichinhos de estimação para a saúde. Essa letra B, ela está certinha porque ela está completa. Então, ela tá generalizada, porque o texto nos mostrou 5 ways, 5 formas. E esse, letra B, ela engloba tudo que o texto falou. Então, se a gente confundir e achar que a letra A poderia estar certa, talvez, de certa forma, um pouco certa, mas a letra B está completíssima. Então, a letra B é a nossa resposta certa. Ok, guys? Guys é uma palavra que a gente usa para se referir à turma, para se referir à galerinha, para se referir a pessoal, ok? Guys, G-U-Y-E. Dependendo do contexto, pode significar cara também, ok? Então, a gente tem agora uma questão que é uma letter to the editor. Olha só, uma carta ao editor. Veja aqui, ó, publicada no Washington Times, também adaptada, ou seja, não tem o texto completo aqui, né? Ao abordar o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor. Então, veja, o comando lá já nos prepara, o comando já nos diz, esse texto vai falar sobre obesidade. É uma carta ao editor, ok? Quando eu vou fazer uma carta ao editor, eu tenho uma certa liberdade também para falar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Letter to the editor, carta ao editor. Sugar fear mongering, unhelpful. Isso aqui está dizendo o seguinte, essa palavra mongering, ela significa espalhar boatos, espalhar notícia que talvez não seja verdadeira. Então, olha só, os boatos sobre o medo do açúcar, eles não ajudam, eles são unhelpful. Esse un é um prefixo de negação. Então, boatos sobre o medo de açúcar não ajudam em nada. In his recent piece, no seu trabalho recente, Is obesity a disease? A obesidade é uma doença? Dr. Peter Lind refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugars as poison. Dr. Peter se refere a xarope de milho com alta concentração de frutose e outros açúcares manufaturados como venenos that will guarantee storage of fat in the body. Venenos que irão garantir o estoque de gordura no corpo. Então, essa primeira parte está dizendo o seguinte, o xarope de milho que tem alta concentração de frutose e os açúcares manufaturados, eles vão garantir um estoque de gordura no corpo, ok? So, current scientific research, pesquisa científica recente, strongly indica fortemente that obesity results from excessive calorie intake combined with a sedentary lifestyle. Então, pesquisa científica atual indica fortemente que a obesidade é um resultado de uma ingesta calórica excessiva combinada com uma vida sedentária. Essa palavra intake significa ingestão, ok? The fact is, o fato é, Americans are consuming more total calories now than ever before. Vou ler de novo. The fact is, Americans are consuming more total calories now than ever before. O fato é, americanos estão consumindo mais calorias hoje em dia do que sempre aconteceu na história.
E isso realmente a gente vê no noticiário, né? Let's continue. Vamos continuar. According to the U.S. Department of Agriculture, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, our total per capita daily calorie intake increased. Nosso total per capita de ingestão de caloria diária aumentou, increased, aumentou, by 20%, em 22%, from 2,076 calories per day, de 2.076 calorias por dia, in 1970, em 1990. Então, em 1990, a ingesta de caloria por dia era 2.076. Aumentou para 2,534 calories per day in 2010. Então, aumentou para 2.534 calorias por dia em 2010. An additional 458 calories. Um adicional de 458 calorias. Only 34 of which, aí está dizendo aqui, apenas 34 disso come from increased added sugar intake. Apenas 34 disso vem do aumento da ingesta do açúcar adicionado. Isso aqui, added sugar, é porque, por exemplo, se a gente pensa numa fruta, numa laranja, ela tem o açúcar natural dela. Added sugar é quando você coloca aquele açúcar branco para adoçar seu café com leite, para adoçar seu chá, para adoçar seu açúcar. Isso é added sugar, ok? Aqui está dizendo que apenas 34 desse aumento todo vem da ingestão da açúcar adicionado. É o que esse texto está dizendo. A vast majority of these calories come from increased fat. Uma grande maioria dessas calorias vem do aumento de gorduras and flour, e farinha, cereals, cereais. Ok? Então, está dizendo o seguinte, não é só açúcar, tem caloria das gorduras, tem calorias das farinhas, tem calorias dos cereais. Surprendentemente, the amount of caloric sweeteners, a grande quantidade de adoçantes calóricos, example, sugar, açúcar, high fructose, alta frutose, corn syrup, xarope de milho. Esse xarope de milho, ele é muito usado em alguns lugares para adoçar, porque parece que ele é muito mais barato do que o açúcar. Honey, mel, ok? Americans consume has actually decreased over the past decade. Essa parte fala que americanos diminuíram esse consumo desses adoçantes calóricos ao longo da última década. É o que esse texto está dizendo, não significa que seja verdade. Agora, veja só, no último parágrafo, we need to continue to study the obesity epidemic. Nós precisamos continuar a estudar a epidemia da obesidade to see what more can be done, para ver o que mais pode ser feito. But demonizing one specific ingredient, mas demonizar um único ingrediente, accomplishes nothing and raises unnecessary fears. Não ajuda em nada, não leva a nada e ainda aumenta medos desnecessários that get in the way of real solutions, que acabam indo de encontro no caminho de achar soluções verdadeiras. Eu vou ler esse pedaço de novo, agora só em português, ok? Nós precisamos continuar a estudar a epidemia da obesidade para ver o que mais pode ser feito, mas demonizar um ingrediente específico não leva a nada e ainda aumenta o medo desnecessário que atrapalha o encontro de soluções verdadeiras. Então, vamos ver aqui as nossas alternativas. Quando aborda o assunto obesidade em uma sessão de jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar. Olha só, essa daí você já pode descartar, porque nenhum texto minimamente responsável vai defender o consumo liberado do açúcar. Em nenhum momento você vai achar que o açúcar pode ser liberado totalmente. Então, essa você já pode descartar. Aponta a gordura como grande vilão da saúde.
O texto não está apontando a gordura como grande vilão. Inclusive, ele até diz aqui em cima, aqui, ó, but demonize one specific ingredient, né? Mas demonizar um ingrediente não leva a nada. Então, ele disse assim que as calorias ingeridas, elas vêm de gordura, elas vêm de farinhas, elas vêm de cereais, que elas não vêm só de açúcar e dos adoçantes, ok? Letra C, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Essa também pode descartar. Um texto sério, um texto responsável, nunca vai dizer que a obesidade não é preocupante. Ela é preocupante sim, ok? A letra D, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Daqui a pouco eu volto na D. Enfatiza a redução de gestão de calorias pelos americanos. Essa também confunde, né? Porque um pedaço lá do texto diz assim, os americanos consomem mais calorias agora do que sempre aconteceu na história. Depois, num outro pedaço de texto, ele diz que os americanos estão consumindo menos calorias provindas dos açúcares, ok? Mas esse texto, ele é assim, meio tendencioso. Eu fico até um pouco desconfiada de um texto que diz que o açúcar não é o principal vilão. Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanto acesso à informação, hoje em dia sabe-se muito sobre alimentação saudável, e a gente sabe sim, o açúcar é o grande vilão, sim. Só que esse texto não está dizendo isso, tá? Então a gente tem que interpretar de acordo com o texto, ok? Então a letra D, olha só, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. É exatamente o que está aqui no último parágrafo, veja só, nesse último pedaço. Nós precisamos continuar os estudos da epidemia da obesidade para ver o que mais pode ser feito, mas demonizar só o ingrediente não leva a nada e aumenta o medo desnecessário que vai de encontro às soluções reais. Então, a letra D, porque assim, ele ponderou, disse que a culpa não é só do açúcar, mas no final disse que tem que continuar os estudos. Na verdade, também as pesquisas sérias, elas costumam não fecharem nada 100% também, elas costumam sempre indicar que tem que ter mais estudos, que tem que ponderar mais, que tem que questionar mais. Ok, guys? So here, aqui, nós temos a letra D como a nossa resposta certa. Ok? Mas agora eu vou dizer a minha opinião sobre o açúcar. De acordo com todos os estudos que eu já fiz sobre alimentação saudável, o açúcar, sim, é o grande vilão, é o açúcar que está engordando as pessoas, é o açúcar que está fazendo com que as pessoas estejam pré-diabéticas e que as pessoas adquiram diabetes tipo 2. E quando a gente pensa em açúcar, não é só o açúcar branco, a gente pensa também na farinha, no cereal, todas as coisas feitas de farinha de trigo, aí seria um professor de biologia ou de química para explicar. A farinha de trigo é alta concentração de carboidrato, vai quebrar em açúcar dentro do seu corpo, vai aumentar os seus níveis de glicose, e quanto mais alto tiver a sua insulina, mais você vai estocar gordura. Então, ó, é o meu conhecimento, o açúcar é sim o grande vilão, mas o texto está dizendo que não, o texto está dizendo que tem que ter mais pesquisas. Ok, so let's go on, vamos continuar. Now, question number 3. Aproveitando que aqui nós temos uma música, e eu me esqueci de falar um detalhe, o Enem trabalha com vários gêneros textuais. Às vezes tem uma crônica de jornal, às vezes um artigo, às vezes uma carta ao editor, como nós vimos. Às vezes tem um cartoon, uma charge, uma tirinha. Às vezes tem um poema, às vezes tem uma música, né, uma figura. Então, tudo é texto. Existe um livro de português que na capa dele está escrito assim, tudo é linguagem. E realmente é. Até um olhar é um texto. A expressão de um rosto é um texto. Tudo é linguagem. Existe a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem das figuras. E o Enem trabalha todos os gêneros textuais. Não dá conta de trabalhar todos numa prova só, porque são só 5 questões. Mas ele vai variando. Nem todas as provas cai charge, nem todas as provas cai poema, mas costuma dar uma mesclada boa, e isso é muito bom. Nós temos aqui uma música da Madonna, se chama In This Life, Nesta Vida. Sitting on a park bench, sentada no banco da praça, parece até uma música brega de um cantor brasileiro aí, né? Sitting on a park bench, sentada no banco da praça, thinking about a friend of mine, pensando sobre um amigo meu. He was only 23. Ele tinha apenas 23 anos de idade. Veja só, esse was
é passado de is, a gente usa verbo to be para falar de idade. Então, está no passado, he was only 23, ele tinha apenas 23 anos de idade. Gone before he had his time, se foi antes de ter seu tempo. Esse gone, se foi, pode ser usado para foi embora, para morreu, para deixou essa vida. Gone before he had his time, ele se foi antes de ter seu tempo, antes de viver o suficiente. It came without a warning, veio sem avisar, né? A morte é sempre uma surpresa, né? Didn't want his friends to see him cry. Ele não queria que seus amigos o vissem chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava amanhecendo. And I didn't have a chance to say goodbye. E eu não tive uma chance de dizer adeus. Essa sensação aqui é horrível, né? Quando você não tem uma chance de dizer adeus. Então, aqui no enunciado, alguns professores chamam essa parte de enunciado da questão, alguns professores chamam isso de comando, tá? É importante ler isso aqui, inclusive nessa questão eu me esqueci de ler de novo. É importante ler isso aqui porque ela já te coloca um pouco dentro do contexto, tá? A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Então, o que aconteceu que foi expressado como sofrimento nessa canção? O que aconteceu? Letra A. Morte precoce de um amigo jovem. Letra B. Pelo término de um relacionamento amoroso. A música não fala nada sobre love connections, relationship, não fala nada de relacionamento amoroso. Perda de um amigo para outro país. Talvez alguém possa se confundir, porque esse gone também significa foi, ido, ok? Porque ele é particípio de go. Então, talvez essa possa dar uma confundidazinha. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Também não está falando de friendship aqui. Pela traição por parte de pessoa próxima. Também não fala de traição. Então, esse eu achei bem facinho, tá? Pela morte precoce de um amigo jovem. Uma canção da Madonna, a Madonna com essa voz maravilhosa dela. Então, esse pedaço dessa música fala de um amigo da Madonna que morreu, e pela data, veja que é 1992, foi bem numa época em que foi mais ou menos o boom da AIDS, o boom do HIV, e é bem provável que essa morte tenha sido por HIV. So, let's go on. Então, vamos continuar. Now we have question 4. Ok? Just a moment. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de falando, mas assim, eu não gosto de ler, eu gosto que as coisas venham na minha cabeça para eu falar. Como eu já disse antes, a habilidade mais exigida no Enem é a habilidade de interpretar textos. E não é só na prova de língua estrangeira, tá? Então, por exemplo, assim, esse if, ele significa se a gente for pensar gramaticalmente, isso é uma conditional, ok? Existe uma coisa em inglês na parte de gramática que se chama conditional. Mas você não precisa saber essas coisas gramaticais, não. Se você está sempre acostumado a ler, é importante ler sempre, tá? Ler insights mais sérios, leia coisas mais basiquinhas, leia coisas mais avançadinhas. É importante estar sempre lendo, porque você internaliza a gramática. Se você acha que eu falo bem a minha língua materna, que é a língua portuguesa, eu não fico pensando, nossa, eu acabei de fazer uma estrutura perfeita com sujeito, verbo, objeto. Eu não fico pensando nisso. Isso vem automaticamente por causa da minha experiência de leitura, porque eu assisto palestras de pessoas que falam bem, como a Leandra, por exemplo, porque eu estou enriquecendo o vocabulário da minha própria língua materna. E eu não fico pensando nos termos gramaticais, não fico classificando. A mesma coisa quando a gente vai aprender a língua estrangeira. O mais importante é a gente pegar uma ideia geral no contexto. Às vezes não é preciso entender tudo. Você não tem que entender tudo. Isso mesmo na nossa mother tongue, mesmo na nossa língua materna, às vezes aparece termo científico, você vai ler um texto de um médico, você não entende todos os termos técnicos que ele usa, porque você não estuda medicina.
Eu, como sou professora, entendo mais os termos técnicos de educação, entendo um pouco os termos de filosofia, acaba sendo mais familiar para mim. Mas se eu for conversar com um professor de química, talvez eu não vá entender os termos técnicos que ele usa, porque já não está mais no meu dia a dia. Então, é importante estar sempre lendo para a gente ir adquirindo conhecimento prévio, adquirindo embasamento, para poder, na hora da prova, a gente conseguir fazer os links, conseguir fazer as associações, as conexões. Nesse texto, nós temos um gênero textual poema, mas é um gênero que, às vezes, a pessoa acha, nossa, poema, não consigo entender poema, mas esse está super fácil de entender, esse está super tranquilo, tá? Ele não tem, assim, como é que eu vou dizer? Ele não tem aquela linguagem... claro, é formato de poema, mas ele está bem claro na sua mensagem. Veja que em todas as frases nós temos if children live with. Observe, inclusive até lá na última, if children live with. Esse if significa se, if children live with. Se as crianças vivem com, observe que em todas tem, if children live with. Se as crianças vivem com, então, se eu faço algo, um outro algo vai acontecer, né? O se é uma conditional, é uma condição. If children live with, se as crianças vivem com, they learn to, elas aprendem a. Observe que no result, no resultado, vai ter they learn to em todas. They learn to, elas aprendem a. They learn to, elas aprendem a. Então, vamos dar uma passada de olhos aqui. Criticism, crítica, fear, medo, pity, pena, ridicule, ser ridicularizada, tolerance, tolerância, praise, elogio. Aproveitando tolerance, ridicule, criticism, eu queria falar também, antes que eu me esqueça, da importância de você saber cognatos em inglês. Os cognatos ajudam muito e eles existem em grande quantidade. Os cognatos são as palavras que parecem demais com as palavras da nossa língua e realmente significam aquilo que a gente está pensando. Às vezes é tão facinho que a gente nem acredita, tá? Então, você ter uma boa gama de cognatos te ajuda demais, já adianta muito a sua vida. Só que é preciso tomar cuidado, porque existem também os falsos cognatos, né? Os false friends, os amigos falsos. Os falsos cognatos, eles parecem, mas não são. Então, a gente tem, por exemplo, pretend. Pretend não é pretender, pretend é fingir. Se você quiser dizer pretender, você tem que dizer intend. Então, os cognatos ajudam muito e os falsos cognatos, eles costumam ser umas pegadinhas para a gente, tá? É preciso também fazer anotações ou no bloco de nota do celular, onde você quiser, e de vez em quando você voltar naquilo, aplicar numa frase para você ficar familiarizado. Então, vamos lá. Nós vamos ler aqui o comando. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Então, veja só. As crianças temem quem as amedronta. Se você dar uma olhadinha aqui, ó, nessa segunda, if children live with fear, se as crianças vivem com medo, they learn to be apprehensive. Elas aprendem a ser apreensivas. Se você focar nessa segunda frase, você vai achar que a A está certa. Lembrando que no Enem vai ter as questões que vão te induzir ao erro, vai ter as opções que vão te induzir ao erro. As opções que estão erradas, elas são mostradas no texto de alguma forma, tá? Mas são feitas de propósito para induzir o erro, tá? Vamos ver aqui a letra C. Amam aqueles que as aceitam. Vamos ver aqui, ó. Let me see just a moment, please. Here, aqui. If children live with acceptance, se as crianças vivem com aceitação, they learn to love. Elas aprendem a amar. Então, essa pode fazer você pensar que a letra C está certa. São gentias quando respeitadas. Let me see. Kindness é gentil, bondade.
If children live with kindness, se as crianças vivem com bondade, com gentileza and consideration e consideração, they learn respect, elas aprendem respeito. Então, essa pode fazer você achar que a D está certa. Ridicularizam quem as intimida. Vamos ver qual vai ser a frase que vai fazer você achar que essa está certa. Olha aqui. If children live with ridicule, they learn to feel shy. Se as crianças convivem com o ridículo, né, sendo ridicularizados, elas aprendem a ficar tímidas. Então, a letra B está uma certinha completinha. Aprendem com o que vivem, porque a letra B ela está resumindo, né? Nós temos aqui vários valores, né? Se vivem com reconhecimento, aprendem que é bom ter um objetivo. Se vivem com aceitação, aprendem a amar. Se vivem com elogio, aprendem a apreciar. Se vivem com tolerância, aprendem a ser pacientes. Então, nós temos vários itens. As outras opções, elas mencionam, de certa forma, alguns desses itens, mas a letra B, ela é geral. Eu aprendi quando eu fazia cursinho pré-vestibular, o professor disse o seguinte, às vezes uma opção está certa, às vezes outras duas opções estão certas, mas vai ter uma que vai estar certíssima. Então, se eu digo, por exemplo, numa opção eu digo, Três Rios está no estado do Rio de Janeiro, isso está certo. Aí tem uma outra opção, Três Rios é uma cidade relativamente pequena, isso está certo. Aí tem uma terceira opção assim, ó, Três Rios é uma cidade no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade relativamente pequena e fica no sudeste do Brasil. Veja só, nessa opção aqui, está global, está generalizado, está mais completo. As outras duas não estavam erradas, mas essa está completa, ok? Então, lembrando que quem faz a prova faz algumas coisas de propósito para confundir você. Agora, para finalizar, a gente tem a question 5. Ok? A gente tem aqui um contexto de ambiente de sala de aula, lembrando mais uma vez dos vários gêneros textuais. Esse aqui é um cartoon, o acesso foi em 2018, né? Bem recente. Back to school, de volta às aulas, aqui é o nome da professora. Esse aluno, ele olha para o outro com essa cara interrogativa e diz: How do you turn this thing on? Veja só, turn on é ligar, turn off é desligar. Se você quiser a classificação gramatical, isso é um phrasal verb. Phrasal verb é um verbo acompanhado de uma preposition, ok? E a preposition que segue o verbo, muitas vezes muda completamente o significado. Então, turn on, ligar, turn off, desligar. Isso é muito básico, porque por causa dos aparelhos eletrônicos, por causa de usar a internet, computador, a gente sabe isso. Então, isso é básico. Saber o que é turn on ajuda você a matar essa questão. E aqui, ó, how do you, como você turn this thing on? Como que você liga essa coisa? O menino tá com um livro na mão e ele pergunta, how do you turn this thing on? Como é que você liga essa coisa? Veja que é bem atual, 2018, já está no boom da internet, no boom dos aparelhos eletrônicos, iPad, celular, computador, o menino só fica mexendo ali no celular, quando pega um livro não sabe o que fazer com ele, ok? Então, turn on é um phrasal verb que significa ligar, turn off, desligar. Aí, quando eu falei assim, gramática não é cobrada de maneira direta, mas um pouquinho de gramática ajuda, sim, a interpretar, ok? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Ele pergunta, né? Ligar essa coisa, e ele pergunta isso porque ele suspeita que o colega está com seu material por engano. Se você não souber o que é turn on, você pode ficar, assim, na dúvida entre todas as outras. Se você for só se basear pela cara dele, você vai ficar na dúvida. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Será? Desconfiar que o livro dele é de outra matéria? Será? Entender como desligar da postura do colega? Desligada? Não existe, não está mencionando isso, né? Desconhecer como usar um livro impresso. Essa aqui tá bem facinha, basta saber o que é turn on. Então, o menino, nos dias de hoje, em que tudo é eletrônico, tudo é digital, tudo é muito rápido, tudo é na internet,
o menino não sabe usar o livro impresso, né? Todos os nossos acessos hoje são online, a gente tem a biblioteca, mas mesmo assim a gente usa os sites que nos ajudam muito e realmente é útil mesmo, porque no livro que eu tenho na minha casa, que talvez tenha sido publicado lá no ano 2002, e tem um outro site seríssimo sobre o mesmo assunto, que publicou uma pesquisa ontem. A gente acaba usando mesmo muito a internet e os recursos eletrônicos. E por causa desse boom da internet, dos equipamentos eletrônicos, esse garoto adolescente não sabe usar um livro impresso. Ele desconhece como que usa um livro impresso. Então, nós temos como resposta certa essa última, nessa questão. Ok? Bem legal essa questão, bem tranquilinha, bem facinho. Ok? Então, agora vamos ver o que mais eu posso dizer para vocês. A prova do Enem é uma prova que, quando a gente escuta reclamação, o que a gente escuta é o seguinte: a prova não tem um nível de dificuldade muito grande, o que ela tem é um tempo curto para ser realizada. Já vi vários estudantes reclamando, o tempo é pouco, a gente precisava de mais tempo, o nível de dificuldade não é tão grande. Ela tem uma coisa bem bacana, que é a questão da interdisciplinaridade, faz associação de uma disciplina com outra disciplina. Se a gente pensar no texto que falou do açúcar, esse texto está em inglês, mas se a gente pensar assim, qual é a área que estudaria isso? Poderia estar associado com química, poderia estar associado com um pouco de biologia, não é mesmo? Às vezes, uma questão de geografia, você pensa assim, nossa, tem um pouquinho de história nisso aqui, tem um pouquinho de biologia nisso aqui. Então, a prova do Enem, ela incentiva isso, que você faça associações dos conhecimentos. E isso é muito útil, porque assim você não tem pensamento separado sobre as coisas. Porque uma coisa não é só uma coisa está ligada com outras, está linkada com outras, isso é muito bacana. E quando vocês estiverem na graduação, estiverem na faculdade e depois for fazer mestrado, doutorado, vocês vão ver o quanto é importante fazer links, o quanto é importante fazer associações de um conhecimento com outro, de uma informação com outra, de dados de pesquisa com outra, de pensamento do filósofo tal com o sociólogo tal. Vocês vão ver que isso é muito importante. E a prova do Enem ajuda nisso. Então, foi isso, nós resolvemos a prova azul do primeiro dia, 2019, estou muito satisfeita, muito obrigada, agradeço muito a Leandra pela atenção, um grande abraço para todos vocês, boa sorte, continuem se preparando, estudando um pouco todo dia, os resultados grandes, eles acontecem porque a gente faz um pouco todo dia, tá? De grão em grão, a galinha enche o papo, então continue estudando, força para vocês, todos nós passamos por essa fase, todos nós tivemos esse período de ansiedade, de pré-vestibular, a gente não teve o agravante do coronavírus, dessa pandemia que vai atrasar um pouco as coisas, mas vai dar tudo certo, estou torcendo muito, muito obrigada, um grande abraço. Bem, gente, que graça, eu quero te agradecer, assim, imensamente, vocês viram que graça é, assim, uma professora maravilhosa, né, formada na escola pública, e ela já contou a história dela, uma história incrível, e aqueles que sentem alguma dificuldade ainda em língua estrangeira, gente, há inúmeras oportunidades. Eu, por exemplo, também sou aluna de escola pública, formada no chão da escola pública, e eu sou aluna do IPT, Inglês para Todos. E era localizado, e ainda é, lá na Vila Isabel, mantido pelo governo municipal da Prefeitura de Três Rios, tá? Eu fiz 5 anos lá, né? E quando eu fui fazer o meu vestibular, eu não tive nenhuma dificuldade. Tá? Lógico que a gente continua sempre estudando, mas o que eu gostaria de deixar aqui é que as oportunidades para aprender uma outra língua, elas existem, elas são acessíveis, e que nós podemos, sim, lançar mão dessas oportunidades, melhorarmos as nossas condições de conhecimento, de aplicabilidade, de visão de mundo e, principalmente, podemos transformar as nossas vidas. Muito obrigada, Graça. Você é uma deusa. Obrigada.
Tchau.